Então, bom dia a todos os irmãos. Trago saudações também da Igreja de Bias do Sul, os irmãos que já também estão a orar por esta igreja. Obrigado também a todos os irmãos que já têm orado por mim e pela minha esposa. Então, que de facto seja um bom tempo aqui em Lisboa. Então vamos agora abrir as nossas Bíblias em Tiago, no Novo Testamento. Tiago, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Tiago 2, do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nesta hora, queremos te pedir que tu venhas ser com este momento. Que a tua palavra e que o teu Santo Espírito fale através de mim e que, de facto, possamos sair daqui com corações arrependidos e voltados para ti. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O título que eu dei a esta mensagem foi A Imparcialidade e o Amor ao Próximo. E antes de mais, é importante nós vermos o contexto, conhecermos a carta, conhecermos quem escreve e para quem escreve. Então, este é Tiago. E ele escreve para quem? Para os cristãos que haviam sofrido perseguições. E o propósito da carta era ensinar a sabedoria de Deus para fortalecerem a sua fé e a mostrarem no dia-a-dia. Que não fosse uma coisa que ficasse apenas no domingo, que não fosse uma coisa que ficasse apenas na sinagoga, mas sim que fosse uma coisa para mostrar no seu dia-a-dia. E qual era o intuito? O intuito era perseverar no meio das dificuldades até ao retorno de Cristo. Eles estavam a sofrer dificuldades, eles estavam a sofrer perseguições. Mas aqui Tiago dá-lhes esta carta para eles poderem então se fortalecerem e perseverar até ao fim. O tema central desta passagem específica é nós sermos imparciais e amando o próximo como a nós mesmos. E de forma a introduzir, eu tenho algumas questões. De que forma é que nós temos favorecido uns irmãos em detrimento de outros? Pela sua cultura, pela a sua riqueza ou falta dela. De que forma é que nós temos feito isto? De que forma é que nós temos demonstrado amor para com os nossos irmãos? De que forma até isso tem afetado a união da nossa igreja? O facto de haver vários grupos ou grupinhos, e isso tem afetado a nossa igreja? Será? Então hoje vamos refletir nisso mesmo. O contexto da carta começa falando sobre a perseverança que é produzida através das provações. Nós, se folhearmos um bocadinho para trás, no capítulo 1, Tiago começa a falar sobre essa fé que é produzida e perseverança
através das provações que Deus nos traz. Deus não tenta ninguém, Deus apenas nos dá provas, tendo em vista a nossa perseverança. Logo a seguir, Tiago lembra-nos para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que devemos ser ouvintes e também praticantes da mesma palavra. E esse contexto acaba por dar um mote do capítulo 2, acaba por nos conduzir àquilo que Tiago nos quer falar no capítulo 2. E quando nós lemos uma carta, é importante nós vermos o contexto do trecho que estamos a ler da palavra, pois isso vai nos ajudar a interpretá-la e a entender o que o autor quer dizer neste trecho específico. Ou seja, se nós estamos a ler o capítulo 2, é importante nós sabermos o que é que o capítulo 1 diz, porque uma carta foi escrita da forma que foi por alguma razão. Isto é uma ajuda até para o nosso devocional diário. Quando nós estamos a ler uma passagem, que não a tiremos do contexto e assim possamos ler aquilo que vem atrás e aquilo que vai para a frente, porque isso vai nos explicar aquilo que a passagem também nos quer dizer. Então isto para quê? Para que a passagem diga o que ela quer dizer e não aquilo que nós queremos que a passagem diga. E para começar então, vamos começar a partir do versículo 1 a dissecar estes versículos. E a partir do versículo 1 até ao versículo 4, que é a primeira parcela que vamos ler e explicar, diz assim: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar-lhes uma atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que baseiam-se em padrões malignos? Então esta era uma questão que os leitores estavam a defrontar-se naquela altura. Eles estavam a mostrar um favoritismo para com os ricos, algo que é contrário à palavra de Deus. Então Tiago está a advertir contra a parcialidade, especialmente em relação aos ricos e pobres na congregação. E uma coisa que é importante nós lembrarmos, que vimos logo desde o início, é que Tiago está a falar para cristãos. Não para toda a comunidade, mas sim para cristãos regenerados. E ele condena esta discriminação e encoraja a tratar todos os irmãos de igual forma. No versículo 1, Tiago inicia o capítulo com um apelo claro. Não devemos discriminar as pessoas. E se nós virmos também no versículo 1, Tiago parte de um pressuposto. Isto é, ele parte da ideia que está a falar com pessoas que têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem fé no Senhor Jesus Cristo não deve fazer isso. Não deve discriminar as pessoas. Um cristão verdadeiro deseja seguir a palavra de Deus e obedecer a Deus. E Tiago diz, se vocês têm fé, então não devem proceder desta forma. Neste caso, discriminando pessoas. Ele trata Jesus por Senhor da Glória, se virmos também no versículo 1, indicando que Jesus era também Deus, não esquecendo a sua divindade. Isto é interessante, pois naquele tempo ainda questionavam o relacionamento de Jesus Cristo com Deus e não reconheciam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. No versículo 2, Tiago começa por dar um exemplo de um homem que entra numa reunião. E aqui é importante nós sabermos que esta palavra reunião tanto pode indicar sinagoga, pode indicar reunião, ajuntamento de irmãos, ok? Não significa propriamente culto. Isto vai ser importante para aquilo que vem de seguida. E este exemplo específico que Tiago está a dar parece tratar-se de um exemplo de tribunal. Ou seja, duas pessoas têm um problema e é como se estivessem a tratar esse problema no tribunal da igreja. Antigamente era comum a sinagoga servir como tribunal entre os cristãos. Não é claro na passagem se de facto é um episódio de tribunal ou não, mas pelo resto da passagem dá a entender que sim. O anel de ouro que fala aqui do rico era um símbolo usado pelos senadores romanos, como também noutras zonas vizinhas, por pessoas ricas para mostrar a sua grande riqueza. Podemos dizer que isso era para ostentar a sua riqueza, mostrar que eram melhor do que os outros. E as roupas caras e vistosas normalmente também serviam para essa ostentação, havendo uma grande discrepância entre aquilo que os ricos vestiam e aquilo que os pobres também vestiam.
Daí Tiago fazer a distinção entre roupas sujas de um pobre e roupas caras de um rico. E neste caso, neste exemplo de Tiago, os irmãos cristãos iriam dar um lugar especial e de honra ao homem rico, bem vestido, e ao homem pobre iriam dizer para ele ficar em pé, ou então no lugar onde eles metiam os pés. Ou seja, um lugar desprezível, um lugar onde ninguém ficaria, apenas provavelmente os animais de estimação é que poderiam ficar ali, mas neste caso na sinagoga não seria permitido. Então era um lugar mesmo desprezível. Ninguém ficaria ali a não ser pessoas que eles desprezassem. E é interessante que a lei judaica já falava sobre estas situações, indicando que o rico, numa situação de julgamento, deveria fornecer roupas semelhantes ao pobre, ou seja, se o rico fosse estar no tribunal com um homem pobre, ele deveria ou fornecer roupas do mesmo calibre dele, ou então vestir-se de uma forma mais contida, para que as roupas não fossem fazer, de facto, que as pessoas fossem pela sua causa, em vez da causa do pobre. Ou seja, que houvesse uma cordialidade entre todos os irmãos. E não que fosse algo, ok, eu vou-me vestir melhor, para que as pessoas, quando estiverem a avaliar a causa, olhem para mim e reconheçam, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu posso destruir a vossa vida, por exemplo, com o meu dinheiro. E muitas vezes nós não pensamos nisto. Nós não vemos mal nenhum na roupa que temos, ou naquilo que temos, ou os anéis que temos. Mas a lei judaica já previa esta cordialidade entre os irmãos, para que não houvesse uma parcialidade no julgamento de uma situação. Então, a lei judaica já previa que houvesse, de facto, estas vestimentas iguais e até que o rico fosse mais contido, para que não houvesse uma distinção e uma imparcialidade, e houvesse sim uma imparcialidade no momento, neste caso, de um julgamento. No versículo 4, Tiago faz uma pergunta. Eles estavam a fazer uma distinção baseada em padrões malignos e não naquilo que estava certo ou errado. Eles não estavam preocupados com a causa e perceber quem estava certo e errado, mas sim preocupados com a aparência ou posição social. Nós, enquanto cristãos, devemos procurar discernir o bem e o mal, o certo e o errado, não entre aparência, não entre etnia, não entre posição social, pois isso é pecado. Dessa forma, estaremos a ser juízes baseados em padrões malignos, como Tiago fala. E nós podemos ver em Levítico 19:15 a forma como Deus proibia a parcialidade baseada no nível económico das pessoas. Se virmos em Levítico 19:15, diz: não cometa injustiça em um julgamento, não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. E é interessante vermos que em Levítico também fala sobre não favorecer os pobres, não fala só sobre não favorecer os ricos. O ponto não é favorecer os pobres, o ponto é sermos imparciais. Mas Tiago, nesta passagem específica, enfatiza mais o não favorecer os ricos, pois era o que estava a acontecer naquela congregação. É o que estava a acontecer no meio daqueles cristãos. E esta discriminação de pessoas indica uma preocupação pelas aparências ou naquilo que elas têm. E isso é contrário ao comportamento de Deus. Ele que não distingue as pessoas pela sua aparência. E é insensato, à luz divina, fazermos discriminação de pessoas, quando todos nós estávamos no mesmo patamar de miséria espiritual. Não tivesse Deus restituído-nos espiritualmente e hoje continuaríamos na nossa miséria espiritual. Deus não restitui espiritualmente baseado na nossa riqueza ou na falta dela. Deus não nos restitui espiritualmente baseado na nossa posição social ou a falta dela. Deus restitui espiritualmente aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir do versículo 5 até ao versículo 7, Tiago continua dizendo: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado?
Então no versículo 5 nós começamos a ver: Deus também escolheu os que para o mundo são pobres. A herança do reino, que significa a vida eterna, está baseada na eleição soberana de Deus. Não em qualquer tipo de mérito humano ou em qualquer tipo de riqueza. Daí Tiago referir que os pobres cristãos também foram escolhidos por Deus. Quanto aos pobres e desfavorecidos, várias vezes ao longo da Bíblia, nós vemos Jesus e outros a darem uma especial atenção aos mais pobres, aos mais desfavorecidos, aos órfãos, às viúvas. Por isso não faz sentido nós fazermos acepção de pessoas. Eles, na verdade, são pobres para o mundo, no sentido de não terem muitas possibilidades, mas são ricos na fé. E aqui Tiago não se está a referir a todos os pobres, mas sim aos pobres cristãos, àqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós podemos entender que Tiago não está-se a referir a todos os pobres, lendo o fim do versículo 5, que diz: aos que o amam. Ou seja, nem todos os pobres são herdeiros do reino, mas sim os que o amam, os que o seguem e os que entregaram a sua vida a Ele. Aqui Tiago refere os pobres em específico, mais uma vez eu digo, porque era uma problemática naqueles cristãos a que ele estava a falar. Não existe uma bênção especial sobre os pobres, como se eles fossem ser todos salvos. Existe uma preocupação de Tiago para não excluírem os pobres dentro das congregações, pois eles também são herdeiros do mesmo reino, o reino de Deus. A partir do versículo 6 e 7, vemos também os ricos opressores. E quanto a estes ricos opressores, era comum os ricos usarem da sua riqueza para benefício próprio, onde muitas vezes outros menos ricos saíam prejudicados. Através da ostentação das suas roupas e dos seus anéis e etc., acabava por eles terem um privilégio e as pessoas acabavam por beneficiá-los em detrimento de outros. Os ricos opressores aqui que Tiago refere não são os ricos dentro da igreja, mas sim os ricos de fora da igreja, que usavam dos tribunais seculares para enxovalhar os pobres e os cristãos, pois eles eram odiados. Perdiam todas as causas no tribunal secular, porque os cristãos eram perseguidos e eram odiados pela sociedade no geral. Mas vemos que os cristãos que estavam dentro daquela congregação estavam a tomar comportamentos semelhantes dentro da igreja, a fazer essa distinção entre ricos e pobres e beneficiando baseado na condição social. Então os cristãos estavam a ser os seus próprios perseguidores. E uma pergunta que surge é: quantas vezes não temos sido nós próprios os inimigos dentro da igreja? Quantas vezes nem precisamos que alguém de fora faça alguma coisa? Basta os de dentro para a igreja estar mal. E Tiago está a alertar para isto mesmo, para os problemas internos dentro da igreja. E neste momento é tempo de fazermos uma reflexão e percebermos o que é que nós temos feito. O que temos feito para a unidade da igreja, para que não haja esta discriminação e acepção de pessoas. O que temos feito para que não haja, de facto, grupos sociais, grupos culturais. Que não tomemos decisões porque a pessoa é da nossa família, ou da nossa nacionalidade, ou da nossa posição social. Que não tomemos decisões porque a pessoa é nossa amiga. Procuremos ser juízes justos quando avaliamos uma causa, sem parcialidades, sem tomar partes indevidamente, porque era isso que estava a acontecer com aqueles cristãos. A partir do versículo 8 até ao versículo 11, vemos ainda outra parcela desta mesma passagem. E diz assim: todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Então no versículo 8 e 9, nós ouvimos aqui falar na lei real, a lei de Deus. A afirmação que estava escrita
em Levítico 19:18 e que Jesus também no Sermão da Planície, em Lucas, volta a referir, para amarmos o próximo como a nós mesmos. Se Deus indica para amarmos o próximo, nós quando estamos a favorecer outros, na verdade, estamos a quebrar esse mandamento. Por isso, ao fazê-lo, estamos a violar esta lei que ele fala, a lei real ou a lei do rei, ou como algumas versões dizem também, a lei régia. E o que estes versículos nos mostram é que tanto rejeitarmos a imparcialidade que Deus nos mandou, como o princípio de amarmos o próximo como a nós mesmos, se nós rejeitarmos isso, nós estamos, na verdade, a rejeitar a autoridade de Deus. Daí estarmos então a pecar. Estamos a declinar a autoridade que Deus tem nas nossas vidas. E devemos lembrar o pressuposto do versículo 1, o pressuposto de que Tiago partiu no início deste capítulo, que estava a falar para pessoas que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Então, cristãos que têm este comportamento devem arrepender-se, pois estão a pecar e a ser contrários à lei de Deus. A partir do versículo 10 e no 11, quando Tiago fala em tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos, na verdade ele está a indicar que toda a lei é importante, não só certos pontos que nós consideramos. Não podemos de forma consciente estar a quebrar pontos da lei só porque conseguimos cumprir outros pontos da lei. Estamos a ser semelhantes ao jovem rico que dizia que amava o próximo como a ele mesmo, mas na verdade, quando foi para abdicar da sua riqueza e mostrar esse amor de uma forma real, ele não foi capaz. Não só mostrou não amar o próximo ao vender tudo o que tinha e dar aos pobres, como também mostrou onde estava o seu coração, mais nas riquezas do que em seguir a Jesus. E por vezes nós temos a facilidade de agirmos na defensiva, indicando nós não somos assim tão maus quanto os outros. Em vez de admitirmos que somos pecadores, nós temos tendência de indicar que não somos tão maus como outros. Temos de ter muita atenção para não termos a tendência de nos querermos justificar a nós próprios. No dia em que um de nós achar que é pelo seu mérito ou pelas suas obras que vai para o céu, é o dia em que demonstra estar perdido. Na Bíblia, em Romanos 3, Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Indica também no mesmo capítulo: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não é por algo que ele faça, ou que o irmão faça, ou que o amigo faça, que vai ser salvo. É por aquilo que Jesus já fez na cruz, ao morrer pelos pecados dos seus filhos, que aqueles que creem obtêm salvação. E quando perguntarem ao irmão o porquê de ser salvo, nunca foi por causa de si, mas por causa de Cristo. Nunca foi pelos seus méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, sem aquele sangue derramado na cruz, mas nenhum de nós teria a salvação. E sabem quem de nós merecia esta salvação e este sacrifício? Nenhum. Foi porque o Pai nos amou de tal maneira que pela sua graça enviou o seu Filho para que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Os méritos não são nossos, os méritos são de Jesus Cristo. Caminhamos então para a última parcela do texto, do versículo 12 e 13. E diz assim: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. No versículo 12 vemos então: os cristãos não serão julgados nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo, exatamente como entendemos no versículo 11. Essa é a lei da liberdade, a lei de quem está liberto, de quem já não é mais escravo do pecado. Se assim não fosse, todos estaríamos condenados. Pela misericórdia que obtivemos, devemos proceder do mesmo modo com os outros, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e não julgar erradamente. Devemos mostrar misericórdia em vez de discriminação. Se tudo já nos foi dado,
quem somos nós para agir ou para não agir como quem já foi perdoado e redimido? Não estaremos nós a ser semelhantes ao homem da passagem do credor incompassivo, que foi perdoado numa dívida equivalente a bilhões de euros e quis cobrar o pouco que lhe era devido, equivalente a milhares de euros? Nós, que fomos escolhidos, mesmo sem nada merecermos, ainda temos coragem de fazer acepção de pessoas? Ainda temos coragem de tratar uns irmãos diferente de outros? Ainda temos coragem de ser parciais simplesmente porque queremos levar a nossa ideia para a frente ou porque queremos beneficiar o nosso amigo, o nosso familiar ou aquela pessoa que está naquela condição social? Ou porque queremos até ser reconhecido por essas pessoas? Queremos ser reconhecido por essas pessoas ricas? Queremos que elas também nos deem um bocadinho da sua riqueza e do seu estatuto? Estarmos lado a lado com elas? Se nos recusamos a mostrar misericórdia, não receberemos a sua misericórdia. Porque quem recusa a misericórdia a alguém, na verdade, está agindo como quem nunca recebeu misericórdia. Ou seja, como um não cristão. Deus, ao mostrar a sua misericórdia, não está deixando de ser um juiz imparcial. A verdade é que Deus é sempre um Deus justo. E nós somos seres imperfeitos que mereciam a condenação. A questão é o que é que nós fazemos com o facto de estarmos condenados. Eu sei que podemos ter tendência de pensar que nem temos sido assim tão maus, ou que não somos assim tão maus, e que não costumamos fazer esta acepção de pessoas ou beneficiar outras em detrimento de outras. Poderei provavelmente perguntar a alguém se já fez acepção de pessoas e receber uma resposta como: eu até já recebi um pobre em casa, ou eu até já dei esmola a um pobre na rua. E esses atos são bons, mas aqui nós temos de entender que esses atos devem ser o reflexo de algo que já foi feito na sua vida. Esses atos devem ser uma demonstração de que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se estiver a fazer esses atos pensando que se está a salvar a si mesmo, de nada serve. Mais uma vez digo, ninguém se consegue salvar a si mesmo. Não são os atos em si mesmo que lhe trazem a misericórdia de Deus. É o ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida que o faz estar livre da condenação que era merecida. Todos éramos pecadores. Todos estávamos escravos do pecado. Todos tínhamos tendência para o mal. Mas um dia, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado e nos convenceu da necessidade do Salvador, Jesus Cristo, para a salvação da condenação eterna. Pelo facto de nós sermos pecadores, nós precisávamos de um Salvador. Alguém que vivesse uma vida perfeita e morresse por nós. E foi aí que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para morrer. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. No momento do juízo, quando formos julgados, não vamos ser julgados pelos nossos méritos, pelas coisas boas que fizemos ou deixámos de fazer. Pois nós temos Jesus Cristo e por isso nós vamos ser julgados pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nesse momento estaremos livres da condenação eterna e viveremos a eternidade com o nosso Deus. Esta mensagem é também um alerta para os cristãos. De que forma temos feito acepção de pessoas dentro da igreja ou até fora dela? De que forma é que temos privilegiado uns em detrimento de outros, só porque têm mais o nosso status ou porque têm mais a nossa forma de pensar? Vigiemos para que possamos ser imparciais nas nossas decisões e no trato uns com os outros. Vigiemos para que possamos amar o próximo como a nós mesmos. Crescermos na imparcialidade faz parte do nosso processo de santificação e de sermos mais como Jesus Cristo foi aqui na Terra. Ele não fez acepção de pessoas. E nós temos outros exemplos, de Pedro, por exemplo, que foi chamado a atenção por Paulo por estar a fazer acepção de pessoas entre judeus e gentios. Deus não quer que nós façamos acepção de pessoas. Ele quer que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E para terminar, deixo apenas uma passagem em 1 João 4,
Os irmãos podem abrir. 1 de João 4, do versículo 19 ao versículo 21. Esta é a razão pelo qual nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. 1 de João 4, 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, somos gratos por esta manhã já teres falado connosco. Somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos por termos a Tua Palavra aqui, nos dias de hoje, traduzido na nossa língua. Vem ser connosco. Ajuda-nos a não fazermos discriminação de pessoas. Ajuda-nos a não fazer acepção de pessoas. E sim a amarmos o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, porque a verdade é que nós já fomos amados, mesmo sem nós nada merecermos. Nós já obtivemos misericórdia e graça, mesmo sem nós nada merecermos. Que possamos proceder da mesma forma. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.